Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Pediu Uhum, para eu ir visitar ela, assim, né? Porque ela tá no Brasil faz acho que uns 5 meses. uhum. Então, e já chegou, né? Chegou, daí fez exames e tal, né? Tem esse diagnóstico. E Você daí, sabe o que que é esse tumor primário? É primário do intestino mesmo? Colo? ela tem um tumor ali em reto. Então, acho que Uhum, a localização não é favorável para retirada, né? uhum, E, e daí ela já tem metástase em pulmão. Agora eu não uhum, lembro que lado que é. uhum. E daí eu fiz essa visita para fazer assim alguns pedidos médicos para conseguir algum auxílio, né, de Bolsa Claro. Família, aquele auxílio para ela conseguir daquela linha acesso, né, para ela conseguir ir para o hospital pela Uhum, prefeitura, porque eles não têm muitas condições, né? Então ela uhum. precisa de um apoio nesse sentido. E Tá, daí pensei numa apotia para também claro. ajudar, né? Porque fiquei bem tocada, assim, com o quadro dela, porque ela é bem nova, né? Já tem, Nova, né? 41, né? um Sim. quadro assim, né? Estou revisando, um Hum. paciente de 41 anos, né? Tem uma história, então, de SAD reto, a princípio, né? Com essa metástase pulmonar, que ela não falou, mas que ela ali traz. Então, pelo que eu entendi, ela fez uma colostomia há 2 anos. Pelo que eu entendi, né? Pela localização, talvez e pelo tamanho, talvez seja um tumor inoperável. Mas que ela tem muita dor, e provavelmente por um efeito de compressão ali, ela tem dor e também faz edema, né? Deve fazer compressão ali de vaso, linfático e tal, e ela tem um inchaço na perna. Então, esclarecendo, né, uma paciente venezuelana que vem para o Brasil, histórico de saúde, ela tem, então, o divórcio dos pais, segundo ela, quando ela tinha 1 ano. O pai, as figuras paternas, né, pai e padrasto, sempre foram muito distantes, tanto o pai foi distante quanto o padrasto era. Então, ela nunca teve o amor da filha, ela se sentia ignorada. Então, ali teve algumas dificuldades de idioma, né, mas no final ela coloca essa sensação de ignorada, né. Ela teve a sua existência ignorada, ela coloca, ela detalha no sentido de que o pai, pelo que eu entendi, o pai e a mãe, o padrasto e a mãe tiveram outros filhos, então ela e a irmã ficavam meio separadas, né, daquela estrutura familiar mais consolidada. E ela se sentia ignorada. E daí na adolescência ela meio que se rebeliou, assim, né, meio que ficou rebelde por sentir que não tinha esse amor da família, não tinha carinho, não tinha união, e ela queria trabalhar para ter sua independência, para sair de casa. Só que, apesar de tudo, ela sempre foi muito ligada à mãe, e daí aos 18, pelo que eu entendi, a mãe meio que prefere o padrasto, ou prefere essa unidade da família, e obriga ela a ir para a capital, Caracas, com a avó. Então, aquilo faz com que ela sinta que a mãe preferiu o padrasto em relação a ela. Aí ela volta aos 23, né? Depois que descobre que o pai lá do primeiro filho usava drogas e volta a morar com a mãe. Segundo ela, deveria lutar pelo filho. O segundo relacionamento também se separou do segundo marido, do segundo relacionamento, foi marido, né? Do pai do segundo filho. Também descreve como se fosse distante. E num terceiro relacionamento se sentia aprisionada no relacionamento, não podia fazer nada, ele também era mal, né? Então é uma história não tão florida assim, no sentido de que teve alguns entraves da próprio idioma, né? Que às vezes é difícil de você acessar. Mas acho que com essa história a gente compreende aí, pelo menos os principais fatos da história da vida, né? Assim como um tropismo, né? Então vamos lá para nossa análise. Então, de tropismo, acho que a gente tem um tropismo claro, gastrointestinal, no sentido de que a origem inicial do problema, né? Um histórico de saúde que eu pergunto para ela, ela falou que a princípio nunca teve nada. E aqui eu abro um parênteses, eu queria até comentar isso. E eu geralmente publico essa parte aqui também nos vídeos do YouTube. Eu acho esse aqui um caso classicamente
que demonstra o perigo de alguém que não é médico prescrever, por exemplo, homeopatia, ou outras terapias, né? Eu não discuto de maneira alguma a intenção de uma pessoa que se propõe a fazer isso. Acho que a intenção é de ajudar, é boa, é altruísta, não tem problema nenhum. Mas às vezes você acaba, nesse intuito que é altruísta, você acaba esbarrando num processo de realmente de conhecer um aspecto do processo de saúde da pessoa. Isso não tem como você fazer se você não se dispor a estudar isso. E não tem jeito, por mais restritivo talvez que seja, ou por mais a realidade não impede que muitas pessoas façam isso, mas você precisa passar pela faculdade de medicina para entender que é um quadro que precisa de um acompanhamento diferente. Então, vamos supor que essa paciente chega lá no início dos sintomas dela, para um terapeuta que a princípio não tem essa formação, eu estou perdendo peso, estou anêmica e estou constipada. Não, toma esse remedinho, toma isso aqui, toma isso aqui, eu prescrevo essa homeopatia. E ela perde um tempo gigante nesse acompanhamento com remédio caseiro e tal, e aquele tumor crescendo, né? Então, acho que esse é o caso clássico do perigo que isso é. Assim, eu repito, eu não discuto a intenção de quem se propõe a fazer isso. Eu acho que a intenção é boa. Não acho que é de maneira alguma desejo de fazer mal, mas por ignorância no sentido estrito da palavra, né, no sentido de ignorar algo que não estudou ou não percebe, às vezes coloca uma paciente dessa em risco, né? Então acho que é importante. Claro que ela vem de uma realidade em que provavelmente ela não tinha outro acesso senão esse, né? Então provavelmente aqui já é difícil, imagina lá, né, as condições que ela tinha. Então eles acabam tendo que usar ou essa opção que eles têm, né? Mas querendo ou não, eu acho que isso é muito perigoso, assim, né? Acho que isso muito, não só no caso dela, mas em outros também. Mas, fechando esse parênteses, acho que não tem nenhum tropismo além desse, né? Ela falou que na história de saúde ela nunca tinha tido nada. Aí vamos lá para a temática. O que vocês veem de temáticas? Não sei se quem mais está me ouvindo fica à vontade de abrir o microfone. Lário, o que você acha? Uma história de abandono, né? Por Sentido. mais que ela não tenha falado essa palavra, né? Eu tentei fazer com que aquela palavra falasse, eu não sei nem se é uma palavra que tem em espanhol, né? Mas eu vou botar o abandono aqui entre aspas, porque eu entendo que é o núcleo do abandono, né? Mas a gente sempre vai buscar usar as palavras que ela usou. Então vamos botar o ignorado aqui, né? Que foi o que ela usou. Mas eu entendo. Uhum. O que mais? Aí a Eu gente pode acho que botar essa aqui sem questão amor, né? é uma necessidade de sempre lutar, né? De- Se lutar me chama atenção também. Então, foi uma palavra que ela repetiu várias vezes. Uhum. Lutar pelo filho, né? Lutar, né, pelo trabalho, daí Pela lutar, talvez ali independência. até para independência. Aqui até a independência a gente pode colocar, né? Por ser uma história muito não tão florida, qualquer coisa a gente já vai colocar aqui como uma temática. Acho que essa temática da independência pode ser também colocada. Aí, novamente, aqui, Sem Amor, tem essa história do preterida, no sentido assim de que a mãe prefere a família, meio que expulsa ela, digamos assim, né? Ela vai para Caracas com a tua avó, pelo que eu Ah, entendi foi isso, né? É, e também aqui também vou botar, posso- entre aspas, uma palavra que ela não usou, mas só para entender que essa questão da vítima, não de ela se vitimizar, mas no sentido de que ela, nos relacionamentos, ela foi vítima no sentido assim, do cara que ela aprisionava, né? E do cara que usava droga. é E aqui eu passa também uma impressão de solidão, né? De ela tanto em casa, não tinha ninguém, né, com ela. vida, e depois nos relacionamentos também, né? É. Ficar Ela só. usou essa palavra também aqui distante, tanto com o pai lá, quanto com o segundo marido, segundo relacionamento ali também, ele era distante. Uhum. Beleza. O que mais que vocês acham? Alguma coisa? Mais ou menos isso, né? Então a gente tem uma tropismo de gasto intestinal, uma questão de abandono, ignorada, sem amor, preterida, distante, uma questão de luta, independência, aprisionada ou vítima nos relacionamentos.
né? Acho que é mais ou menos isso. Aí vamos iniciar lá a nossa análise. Uma coisa que eu acho super importante, que esse caso aqui nos ensina muito. Todo caso de tumor maligno, todo caso, a gente sempre vai pensar no estágio 12 das medicações, tá? Então, da mesma maneira, a gente acaba nas análises aqui sempre analisando mais séries do que estágios, né? Mas em alguns casos específicos, os estágios aparecem com peso grande e nos casos dos tumores malignos do estágio 11, do estágio 12, tá? Então, é, eu acho que essa é uma dica para o caso. A gente, se tiverem remédios com estágio 12, a gente vai colocar eles à frente dos outros, tá? Mas depois vamos lá para nossa, geralmente que a gente usa aqui são as séries, né? Então sempre o que a gente vai buscar aqui nas séries é entender de trás para frente, acho que é mais fácil, né? Entender ah, em quais dessas temáticas ela pode estar incluída e qual que talvez seja o foco do problema, né? A gente sempre ignora geralmente essas séries extremas, né, hidrogênio e urânio, mas eu acho que nesse caso, o fato dela estar nesse processo muito de vida e morte, a qualquer momento, né, 2 anos ela tem sempre esse medo, né, o medo principal dela de uma doença grave, que a qualquer momento pode piorar, que ela pode morrer realmente. Então tem alguma coisa de urânio já. Eu acho que essa questão de vida ou morte dessas doenças terminais e muito graves, complexas, podem ser uma temática que nos leva a pensar em urânio, né? Então, dessa vez a gente não ignora o urânio. Eu acho que tem alguma coisa que ia aparecer, né, nos remédios. Pode ser que a gente possa uma dica, tá? Em relação às outras séries, alguma coisa que você acha muito clara, Lade? Acho que do silício ali, em relação ao relacionamento, né? E ao É, carbono, né? Por causa do pai, principalmente, né? Nessa pois falta. é, fica sempre nessa questão carbono e silício, né? Porque ela fala muito da união da família, da questão familiar. Ao É, mesmo tempo, ela tem esse abandono de não ter tido uma fase anterior. Então, realmente acho que carbono e silício, se a gente for pensar em Noxas, né, da história de vida, não tem como fugir daqueles dois ali, né? Eu acho que, com certeza, são as séries que saltam aos olhos, né? Tanto pelo abandono, por ser ignorada no carbono, quanto pelas questões familiares de silício, né? Aí, como a gente já percebeu, né, que tem lá coisas de urânio, é normal que a gente encontre algumas coisas das outras séries, né? Talvez esse aspecto do trabalho, né, de sempre trabalhar muito, os cargos, né, que ela for são questões de ferro, a questão da independência que ela sempre busca, né? Que ela quis ser independente, a rebeldia talvez um pouco em relação ao próprio lantanídeo. Então a gente tem coisas de urânio, coisas de lantanídeo, algo de ferro, mas com foco principal em carbono e silício. Concorda? Acho que é isso. A gente tem urânio, lantanídeo, ferro, tá na ordem aqui de silício e carbono, sendo esses dois os que parecem mais claros aí, né? Beleza. Então tá, então com isso tudo já mapeado, um tropismo bem claro, temáticas relativamente claras, uma dica pelo tropismo que nos leva a pensar no estágio 12 e é com essas séries delimitadas a gente vai para o algoritmo. Ah, deixa eu só faltou isso, peraí. Deixei tudo separadinho, mas não separei o algoritmo. Vou separar aqui. Algo mais, Ari, que você tenha percebido, que você queira comentar? Algo mais que você tenha percebido lá que ela não nos falou? assim, eu acho que não sei como isso pode colaborar com o caso, mas assim, durante a vida dela, ela lutou muito para dar o melhor para os filhos, né? E Uhum. hoje, por conta até da doença, né, tá numa condição
financeira muito ruim, né? Um país estrangeiro, enfim, né? Então, acho que isso também, pelo que eu percebi, assim, acho que incomoda ela, no sentido de ela sempre batalhou para dar o melhor e hoje ela não consegue ter o. É isso também que você comentou, eu acho que é uma temática que a gente não colocou, que é a temática do país estrangeiro, né? Eu acho que essa mudança de país também é uma temática importante, por mais que, né, pelo que eu entendi, ela tenha se sentido acolhida, assim, né? Mas mesmo assim, não é fácil, né? Você ir com uma cultura totalmente diferente, né? Então vamos só complementar essa questão da temática aqui, que eu acho que é, sei lá, mudança de país. Porque isso é um mal, também fala um pouco de alguns remédios. Então aqui está nosso algoritmo. Então ela tem uma simetria 6, 50% vegetal. Então a ideia é sempre a gente seguir isso aqui, pelo menos no início. Então a gente vai restringir nossa análise a esse trecho aqui do algoritmo, né? Então a gente vai, nesse caso, abrir essas medicações, não são muitas, né? São tantas. E a gente vai vendo o que tem estágio 12, já excluindo as medicações, as temáticas que a gente acha que não tem nada a ver, assim, né? Então, deixa eu abrir aqui. Henrique, o que é essa marquinha em branco aí? Parece uma estrela A mesmo? estrelinha, né? Todo mundo É, pergunta isso. É um fator a mais de indicação do remédio, tá? É, uma, tá, é um pontinho a mais que ele ganha, tá? tá. Mas nada mais do que isso, não. A cor a Lembrando que gente não sempre. perguntou, né? Não perguntei a cor, faltou. Tá, Lembrando que a gente usa essa lista, mas, por exemplo, se Spigélia lá que está em último tem uma temática muito clara, com caso, tem um tropismo muito claro, o fato dele estar embaixo, ter 1 ou 2 pontos com estrelia ou sem estrelia, isso é um fator secundário. Pode ajudar, mas tem um peso menor, tá? Mas, de maneira geral, a gente sempre vai ler do primeiro ao último, porque a chance de ser mais compatível, teoricamente, é maior, né? Então, o Drosera, que é o primeiro remédio, é um remédio classicamente com tropismo pulmonar, tá? Só que ele tem muito essa questão do desrespeito, né? Desde o nascimento, rejeitado, uma rejeição muito forte, né? É um remédio que tem um estágio, uma fase cética que é bem destrutiva. Ele até tem na temática da família essa questão meio até criminosa, assim, sabe? Trapaça, armadilha. Não acho que seja nada a ver com ela, mas essa questão do desrespeito, da rejeição muito forte, ela tem. Eu ia até excluir esse remédio pelo tropismo, mas como a Lari falou, ela tem uma meta pulmonar. Você sabe se ela tem sintoma pulmonar? Já? Nada não que incomode tanto. Não, quando eu falei com ela, assim, é mais a dor abdominal mesmo, né? Que Tá. incomoda e Eu tudo. deixaria aberto esse remédio aqui, só para a gente comparar em relação aos outros. Não tem o estágio 12, mas tem algumas coisas. Então percebam que a gente, nessa primeira passagem, a gente não precisa ter assim um remédio, nossa, que é esse perfeito. A gente deixa abertos que a gente acha que tem alguma coisa para depois a gente ir filtrando, tá? Então a gente tem Drosera, aí depois a gente tem cistos. Aqui aparece o primeiro remédio estágio 12, ó. Então é um remédio que é do estágio 12, tá? Um remédio que tem esse aspecto de prata que a gente pode relacionar ao aspecto de troca de país, de uma cultura diferente. Deseja pertencer à classe superior, culturalmente desenvolvida, trabalha muito para isso, mas não é suficiente, ajuda os outros. Não parece ter muito a ver, mas o estágio 12, que para mim é algo que eu deixaria aberto só por isso, tá? Então, conflito entre saber o que é certo, sem coragem, não fala nada, proteção, amor impossível. Quando eu estava abrindo esses remédios, não sei se vocês perceberam ali que eu perguntei para ela como é que é a tua sensibilidade ao frio e tal. E ela falou, nossa, sou muito sensível ao frio. Daí, eu não sei se vocês ouviram ela falando enquanto a gente estava abrindo aqui. Ela falou, o, o rapaz falou, às vezes faz 2 graus aqui. Ela, não, 2 graus eu não saio nem de casa com 2 graus, não vou nem no hospital se tiver 2 graus.
Então, eu perguntei em relação a essa sensibilidade que cistos têm muito grande ao frio. E parece que ela realmente tem, né, essa sensibilidade muito grande ao frio. Então, eu acho que são duas diquinhas, assim, que com certeza me fazem deixar o remédio aberto. E na frente de Drosera, eu colocaria, assim, se eu tivesse esses dois remédios, eu prescreveria cistos, tá? Mas vamos seguir. Aí depois vem licopódio, né? Então, como todo bom policresto, a gente sempre vai achar uma indicação para licopódio, né? No sentido do tropismo gástrico, no sentido de ser uma criança lá sozinha no mundo, abandonada. É um remédio da série do carbono, que é um das séries que a gente achou que tem mais relação com o caso. Então, esse aqui eu colocaria também na frente de Drosera, mas colocaria atrás de cistos, por enquanto, tá? Melilotus, aqui eu não deixei todas abertas, tá? Então vocês vão ver que talvez eu pule uma ou outra aqui que eu já abri que não tem nada a ver, tá? Melilotus é um remédio que tem essa questão do trabalho muito grande, assim, trabalha demais, tá? Se sente perseguida, deve se esconder, deve se retirar e se esconder. Esse aqui eu deixei aberto, mas lendo agora, assim, eu acho que não tem muito a ver, não. Não tem o tropismo, tem o trabalho, mas eu não acho que é o grande tema aqui, então eu vou fechar. Os tox é o segundo remédio que tem estágio 12, tá? Policresto também, então eu acho que aqui eu colocaria ele lá junto com cistos, tá? Pelo estágio. E tem muito essa questão da família, que é o Cinderela, né? Que eu acho que é bem o que ela colocou ali, que é aquela ideia assim, da Cinderela, ela era uma princesa e tal, mas ela era mantida num porão, assim, ignoravam suas qualidades, né? Um lixo, como se não tivesse direito a nada, não se sente merecedora das coisas, vítima de intriga, traição, intimidação. Então, eu relaciono, não, obviamente não exatamente, mas com a situação que ela vivia de meio que estar numa família em que ela era ignorada, né? Então, ali, reprimida pela família, cônjuge, madrasta, que a gente pode transpor para o padrasto, pai tirânico, é especial, mas é desrespeitada, deixada por um dos pais, né? Aí, no tropismo, não tem tanto a questão do lugar dela, mas não tem tanta aquela questão inquieta e tal. Mas percebam que é um remédio do estágio 12, tem uma temática um pouco mais condizente, e apesar de não ter o tropismo, tá? Mas é um policresto. Então, deixaria ele junto, ou talvez até na frente aqui de cistos, né? Mas vamos ver os próximos. A Ionosmodium, remédio do estágio 5, direito de ser tratado como um indivíduo, não enxergado, os pais estavam ocupados, transtorno por dominação. Aí tem aquele estado que ela entrou naquele terceiro relacionamento, que eu entendi um pouco que foi isso, né? Dominação do marido. Se retira em silêncio. Tropismo neuromuscular. Deixaria aberto, mas como em último aqui, só para diferenciar, não acho que tenha tanta coisa, não. Aí a gente tem Guajaco, mais um remédio do estágio 12, então por isso eu já colocaria ele lá na frente. E além disso, uma questão de sociedade também, né? Por isso que eu acho que essa questão da mudança de país pode ser uma temática que tenha relação com alguns remédios. Suportar a dominação, gostaria de escapar, mas é impossível. Ela não parece ter tido essa questão de preconceito, né? Não por cor de pele, mas por ser imigrante e tal. Eu até tentei questionar isso, mas eu acho que ela não viveu tanto isso, né? Agora, o transtorno por dominação ela teve, né? Então, dominação, falta da mãe, né? Orgulho ferido, tá? Então, é um remédio que eu também acho que está entre os primeiros aqui. E o último tem mirística, que é um remédio da série do estágio 16, mas é um remédio também da série do carbono. Perdido, negligenciado pelos pais, incapacidade de se concentrar, maltratado pela família, pelo pai. Então, é só a temática aqui, né? Então, eu colocaria ele aqui, talvez, junto com, nessa última, o nível de remédios aqui. Então, a gente teria inicialmente aqui os remédios, os tox, talvez uma primeira linha aqui, né? Os tox, cistos e guajaco. Aí, no segundo nível, a gente teria licopódio, drosera
Anosmóvel e mirífica. Mirística. Que é a mesma coisa que mirífica. E aí, o que vocês acharam dessa análise? O que achou, Lari? Faz sentido, pegou algumas coisas. Sim, faz sim. Tem Interessante boas opções, né? essas medicações aí. Vamos ver agora, nesse terceiro nível aqui de análise, a gente joga então essas medicações aqui para a gente ver se o repertório nos ajuda de alguma maneira. Então, vamos jogar aqui as siglas, as abreviaturas, e vamos fazer uma repertorização que eu chamo de reverso, ou seja, a gente vai buscar só sintomas dentro dessas medicações, tá? Eu acho que a primeira coisa poderia ser tumor, né? Sei lá, a gente ver se tem um tropismo, principalmente na matéria médica mesmo, né? Eu gosto sempre de selecionar Boric, Boger e Fatak no início para avaliar. Então a gente teria lá Licopodium e cistos, né? Vamos ver câncer, cistos. A mirífica aparece lá, câncer do fígado. Reto, talvez. Nos módulos tem sintomas retais, é um remédio que a gente acabou colocando lá também. Tá. Então vamos ver lá de rúbricas, pessoal. Alguma coisa de rúbricas que vocês acham que possa estar muito clara? Difícil, né? Não acho que tem, acho que a gente tende, né, no início a botar tudo como rúbrica, mas eu acho que a maioria das temáticas elas são mais bem traduzidas por temas mesmo e não por rúbricas, né? A gente poderia colocar aqui, ver qual das qualidades mentais que tem, talvez a qualidade de vítima, mas não sei se é um bom filtro, ou a qualidade de. Acho que é só a vítima mesmo que apareceria. Tem alguma rúbrica assim para mostrar assim ela tem um quadro grave mesmo com pouca idade assim? Pois é, talvez tenha, mas não que me venha à cabeça, assim. É, Henrique, pode usar transtorno por separação dos pais? Porque ela menciona, né, que foi a partir daí que tudo. pode, pode, mas esse é o clássico fato, assim, no sentido assim de que é algo que a gente traz da homeopatia clássica. Então, quando a Uhum, gente coloca lá divórcio dos pais, a gente tem 60 remédios. Eu tenho certeza absoluta que tem muito mais do que 60 remédios, sabe? Então, eu acho que uhum, é uma rúbrica que vai nos levar aos remédios maiores. E eu acho que a gente pode usar isso, por exemplo, como temática. Então, por exemplo, essa rúbrica dos remédios que a gente separou só tem Drosera, tá? Só que a gente viu aqui pela análise da temática que, por exemplo, mirística é um remédio negligenciado pelos pais. Não é divórcio, mas está no tema. uhum. Onosmodium também está. Licopódio, obviamente está, né? E são remédios que acabam não estando aqui na rúbrica. Então, a gente, dentro do método, a gente evita usar rúbricas como essa, por exemplo, porque às vezes o remédio vai ficar pelo caminho, sabe? Mas eu concordo com você Entendi. que é uma temática. Agora, em vez de você transformar isso ou usar isso como rúbrica, você joga isso lá para temática para na compreensão da matéria médica usar esse núcleo, entendeu? Entendi. Eu acho que é um caso que eu não sei se o repertório vai nos ajudar demais, assim, sabe? Vamos ver se tem alguma coisa assim. Talvez alguma rúbrica que pudesse nos mostrar esse tamanho, né? Tumores muito grandes e tal, né? Tivesse alguma coisa, talvez poderia também ajudar. Esse fator até obstrutivo, né? Que ele faz com aquele efeito massa ali que ele tem. Poderia ser algo também que
que a gente poderia encontrar. E esse edema só do lado direito? É uma lateralidade direita, né? Não sei se pode confirmar se é lateralidade, porque é só um dos lados, né? Ela falou que o medo é de morrer, é dela morrer? Medo de morrer. Mas aí também, né? Putz, eu acho que não dá para valorizar muito isso, né? Pelo processo que ela Ah, está mas ela, vivendo. ela, ela poderia falar que medo de quem vai cuidar dos filhos, né? Medo dos filhos É, ficarem sem ela. ela fala assim, medo de morrer e que eu vou deixar meus filhos. Ela coloca os dois depois. Agora, como Ela rúbrica, fala, medo de morrer, eu acho também que não vai nos ajudar não, fica muito, muito amplo. É. né? E tá com câncer, né? Sem tratamento, normal. Não tem muito como, né? Uhum. Então, não tem nenhum É aqui difícil. dentro do abdômen de tumor. Vamos ver nos gerais se tem alguma dica aqui de tumor. Vai acabar ficando nos policrestos, né? Licopódio. E aí, pessoal, eu acho que nós vamos ter que lidar mais ou menos com isso que a gente falou até agora. Não vai ter muito como fugir. Então, a gente está à frente a uma lista de medicações. A gente vai ter que ver o que que a gente vai ah, usar como fator importante no início. Qual aspecto? A gente vai usar estágio, a gente vai usar tropismo, a gente vai usar temática. O que que vocês acham? Mari, alguma ideia? O que que você faria? Acho que o estágio é importante, né? Uhum. Considerar. Eu também acho. Eu usaria nesse início o estágio como âncora, tá? Eu optaria por prescrever um dos remédios que está no estágio 12, tá? Então a gente ficaria inicialmente entre RUS, cistos ou guajaco, tá? Eu só quero ver uma coisa de guajaco aqui, porque eu lembrava que era um remédio com tropismo gastrointestinal, mas não sei por que que não aparece aqui. Vai aparecer. Mas aqui está como membros, osso muscular, articular e ossos. Deixa eu ver se eu vejo aqui no outro site. Transtorno por assédio severo, adoecimento por ser dominado, falta da mãe, sentir-se diferente. Ele tem muito essa questão do preconceito, sentir-se diferente, né? É, mas eu acho que eu confundi, não tem muita coisa de reto, não. Do intestino. Tranquilo. E aí, gente? O que que vocês acham? A gente então fica entre os toques, cistos e guajá. É, então, lembrando lá, vamos lembrar as temáticas, dando uma olhada na matéria médica aqui. Nós vamos lembrar as temáticas de cada um. Então, em Guajaco, a gente tem muito essa questão do expulso, né, do assediado por ser diferente. A gente poderia entender que isso é uma temática daquela questão da própria família, ela era diferente dos outros, não tinha essa união, mas é um remédio da série do ferro, tá? Então, um tropismo aqui, série do ferro. Aí a gente tem cistos, um remédio da série da prata, conflito entre saber, transtorno por amor impossível, nunca fala, ah, tem muitas temáticas, mas também é o estágio 12. E a gente tem os toques, estágio 12,
reprimido pela família, não tem o tropismo específico, mas tem o estágio 12. Nos 3 estágios 12, nenhum deles tem um tropismo específico pelo intestino, né? Então, isso é algo que a gente não vai ter contemplado em nenhum dos 3. Eu acho que a gente vai ter que ir pelo estágio e pela temática que é mais parecida, né? Quais dessas 3 temáticas vocês acham que é a mais parecida? Eu acho que o que está mais em temática, o que tem mais é o Rustox, né? Eu acho que essa temática... É que a gente tem preconceito com o Rustox, né? Não parece o Rustox. Ah, mas cadê aquela inquietude? Cadê não sei o quê? Blá, blá, blá. Não sei vocês, mas parece que a gente quer prescrever um guajaco, assim, só que é um remédio menor. Ou um cistos, nossa, parece cistos e tal. Mas se a gente for pensar friamente por temática, eu acho que os toques é o que tem maior temática, tá? Eu estou tentando ver se a gente acha que na matéria médica alguma coisa assim, alguma frase, alguma coisa de matéria médica que fale muito a respeito de um outro, sim. Se aparece lá no cistos, sei lá, tumor grande, volumoso, sei lá. Ou tumor retal, intestinal, mas não parece ter nada assim, sabe? Então, a matéria médica não nos ajuda tanto. E o Rostox acaba sendo um remédio maior, né? Ela chegou a fazer obstrução intestinal, Ari, você sabe? Não sei. E aí? Vamos decidir. Eu Claro. acho que os toques também ficaria com esse. Em segundo lugar, Acho que cistos e guajaco. Carla, o que você acha? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tava tentando abrir meu repertório aqui também, mas a internet tá horrível para eu ler mais E da aí? matéria médica. Sim, Mas sim, pelo que temos de temática, eu concordo que a que mais bate é os a primeira, toques. a Rustox. Aham. Beleza. Então vamos de Rustox, tá? Vamos ser fiel ao método e vamos de Rustox. Confesso que me dá uma vontadezinha de prescrever uns cistos ali, não sei por quê, algo me diz. Mas vamos ser fiel, às vezes isso é uma pegadinha do ciente. Potência, claro. Abaixa, né? Que tá com um quadro grave. Uhum. Aqui acho que não tem como, assim. Mesmo, mas tem. Não tem o que vai nos tirar da potência baixa, mais baixa de todas, assim, né? Eu faria uma potência baixa na CH, talvez Uhum. doses diárias, porque é algo crônico, Sim. que vai ficar mais fácil Aliar para mesmo, ela. né? E também vai ficar mais fácil para ela comprar, porque né, é um remédio só. Se não, tirando esses aspectos, digamos, práticos, né, sociais e organizacionais, eu faria um esquema de 6 doses a cada dia seguinte das químios dela, tá? Hum, Então, no dia seguinte eu faria esquema, mas acho que vai ficar complicado para ela fazer assim. eu acho que sim. Eu acho que vai ficar mais fácil um remédio todo dia mesmo. Então, eu acho que a gente podia fazer uma CH mesmo, em gotas diárias. Vai ser um caso, ao meu ver, de difícil avaliação de movimento. Eu não espero movimento no primeiro mês, então eu acho que mesmo que ela tome o remédio e não aconteça nada, a gente mantém mais um mês. A partir do segundo mês, a gente vai ter que ter alguma coisa, né? Mas principalmente por esse jeito de usar também, que me deixa mais inseguro do movimento. Mas guardadas todas as circunstâncias dela, eu acho que faz mais sentido a gente fazer assim mesmo, como ela te falou. Então a gente faria um Rustox. Eu gosto sempre de usar o jeito que está escrito aqui, tá? Às vezes está Rus, às vezes está Rustox, às vezes está Rustoxicodeno, então Rustoxicodeno, 12CH.
X barra 15 ml. Gosto sempre de prescrever em aquosa, mas nesse caso vou prescrever alcoólica, para que ela consiga ficar com o remédio mais tranquilo em casa. E eu passaria para ela tomar 3 gotas ao dia. Uma vez só. Tá? Faz sentido, Lares? Faria diferente? Como o retorno vai ser talvez só em 2 meses, não é melhor deixar ela com. Não, eu faria o retorno em um mês. Mas eu digo assim, eu faria no primeiro mês para ajustar isso aí, mas talvez não mudaria o remédio em um mês, mas Tá. diga o que você faria. Não, eu só colocaria na embalagem de 30 ml, porque Ah, daí uma embalagem maior? Não, isso faz sentido, sim. Não ela vai fazer não muita diferença tem de risco de preço, né? ficar sem o remédio. Verdade, verdade. Faz sentido. Uhum, concordo. Cara, alguma outra coisa que você imagina faria sentido assim para você? Você faria assim, faria diferente? O que você acha? Sim, acho. Faz sentido? Eu ainda. Aham, ficou bom. Ficou ótimo. CH, vocês ficam mais tranquilas, né? Uhum. Então, beleza. Então, vamos mandar um Rustox. Como eu falei, né? É difícil saber, né? Eu acho que tem que ajudar, mas qual é o real grau de lesionalidade dessa paciente, né? Não sei. Ao mesmo tempo que ela tem um tumor grande, inoperável, ela está há 2 anos aí, né? Então, acho que sei lá, acho que é bastante, né? Então, sei lá, né? Não dá para duvidar da capacidade de energia vital aí. Numa dessa, ela entra no processo de melhora, se Deus quiser, tendo uma redução, menos efeito de massa do tumor, pô, já seria ótimo, né? Então, vamos ser para que isso aconteça. Então, beleza, gente. Vou prescrever, vou falar com ela, vou pedir para ela marcar o retorno em um mês. E qualquer coisa, eu aviso vocês. Tá Algo bom. mais que queiram discutir? Vocês acham, uma coisa importante, vocês acham que com essa discussão, fazendo o caso sozinha, pelo menos vocês chegariam perto disso? Muito fora? O que você acha, Lari? Não, acho que saber, né, dessa questão do estágio 12, acho que ajuda muito. Porque como é Isso um é uma coisa, caso nesse caso, é difícil, diferencial, né? como é um caso difícil, assim, ajuda você a prescrever com, tipo, algum movimento vai fazer, talvez, né? Que nem você disse, não vai ser tão rápido de ver, mas não é uma medicação aleatória, né? Tem um fundamento ali importante, né? Então, Eu também acho. Uhum. Legal. E você, cara, o que você acha? Ah, tá bem. Acho que eu chegaria sim, num dos 3. Ótimo. Isso que é o grande objetivo, né? A gente não precisa chegar no mesmo, né? Mas o ideal é que a gente tenha passos reprodutíveis para que a gente pelo menos chegue perto, para a gente pelo menos fale a mesma língua, identifique os mesmos temas, né? Identifique o mesmo tropismo, né? É claro que o algoritmo é uma parte essencial disso, ele nos ajuda muito, né? Reduz, obviamente, muito, né, a lista de remédios possíveis, mas mesmo assim a gente tem uma lista, poderia ficar muito diferente uma opinião do outro, isso que a gente quer evitar a qualquer custo aí, né? uhum, Então, beleza. Obrigado pela presença de vocês. A gente, terça-feira, tem encontro de novo e qualquer coisa dela eu aviso, beleza? tá bom. Beleza, obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigado a vocês. Tchau. Até. Tchau. Tchau, bom dia.